pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre diluição. Diluição é adicionar um solvente para diminuir a concentração de uma solução já pré-existente. Tá? Então, aqui eu tenho uma solução, que eu vou chamar de solução 1. Tá? Nessa solução, eu tenho soluto e solvente. E aí, essa solução está muito concentrada. Como se fosse um suco que a gente faz, um suco de limão, por exemplo, que a gente faz na nossa casa. E aí o suco fica muito forte e a gente faz o quê? Né? A gente adiciona água para ele ficar um pouco mais fraco. Tá? Então é exatamente isso que acontece numa solução. A gente tem uma solução super concentrada, tá? A gente adiciona um solvente. Esse solvente geralmente é a água, que é considerado um solvente universal, tá? E aí a gente tem uma solução de volume maior, tá? Só que a massa desse soluto, ela não se altera. Por quê? Porque a gente só adicionou água. A gente não adiciona mais do soluto. Então, a gente tem aqui que a concentração 1 é a massa 1 sobre o volume inicial, tá? E essa aqui eu vou chamar de 2, ok? De solução 2. E aí, esse volume aqui que está dividindo, a gente vai passar ele multiplicando. Vai ficar concentração 1 vezes volume 1 é igual a massa 1. A mesma coisa acontece com essa solução 2, tá? O que vai ser a concentração da solução 2? É a massa da solução 2 dividida pelo volume da solução 2. Vou passar também multiplicando, tá? Então, C2 vezes V2 é igual a M2. E aí é o seguinte, como a gente só adiciona água, a gente só adiciona o volume, a massa do soluto, porque aqui também eu tenho soluto mais solvente, tá? A massa do soluto, ela não se alterou, a quantidade de soluto, ela não se alterou, a gente não adicionou soluto. Então, a gente pode falar que a massa 1 é igual à massa 2. E aí? Se a massa 1 é igual à massa 2, eu posso igualar essas duas equações. Concentração 1 vezes o volume 1 é igual a concentração 2 vezes o volume 2. E isso aqui, gente, é a fórmula de diluição. Tá? A gente não precisa complicar a diluição. Tá? Ela é super simples. E isso aqui vale para a molaridade, tá? Porque o número de mols também não muda, tá? Então, a gente pode falar que a molaridade 1 vezes o volume 1 é igual a molaridade 2 vezes o volume 2, ok? A gente pode falar também sobre porcentagem, sobre título, tá? Então, o título ou a porcentagem 1 vezes o volume 1 é igual ao título ou a porcentagem, né? 2 vezes o volume 2. Isso aqui vai funcionar para tudo, tá? Por quê? Porque o número de mols, a massa, a titularidade, ela não muda. A gente não adiciona soluto, tá? E como que funciona isso na prática? Então, vamos lá. Essa questão é uma questão da FUVEST, sobre diluição. Se adicionarmos 80 ml de água a 20 ml de água de uma solução 0,1 molar, o que significa 0,1 molar? Então, significa que a molaridade dessa solução é 0,1 mols por litro, ok? Então, 0,1 mol por litro é a mesma coisa de falar isso. De hidróxido de potássio. Obteremos uma solução concentrada igual a. Então, tá. Então, olha só. Inicialmente, eu tenho a concentração aqui, né? A molaridade de 0,1, que eu vou chamar de molaridade 1. E eu tenho o volume 1 aqui, que é de 20 ml. E aí, nesses 20 ml, tá? Eu vou adicionar 80 ml de água. Então, pensa comigo. Qual que vai ser o volume 2? O volume 2 vai ser o volume 1, que é 20, mais o volume da água que eu vou adicionar, certo? Então, o volume 2 aqui vai ser 20 mais 80.
Então, volume 2 aqui vai ser 100 ml. E aí, eu vou achar a concentração molar. Então, vamos lá. Molaridade 1 vezes volume 1 é igual a molaridade 2 vezes o volume 2. Molaridade 1, 0,1. Volume 1, 20. Molaridade 2 é o que eu quero descobrir, vezes o volume 2, que é 100. Aqui, a única pegadinha que teria era se você utilizasse o 80, ok? Então, 0,1 vezes 20, isso aqui vai dar 2, tá? Molaridade 2 vezes 100. O 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a concentração, né? Então, a molaridade 2, né? Eu vou passar o 100 aqui dividindo, vai ficar 2 dividido por 100. 2 dividido por 100 é 2 centésimos, tá? Então, a molaridade 2 é 2 centésimos. Então, 0,02 mols por litro, tá? Então, 0,2 mols por litro. Aqui eu não precisei transformar, porque eu usei ml de um lado e ml de outro, tá? Então, como a minha concentração estava em mols por litro, só continua aqui em mols por litro, tá? A gente pode usar dessa forma, não precisa transformar. Uma outra questão, então aqui a gente viu em números por mol, tá? Um outro exemplo seria a questão da massa, que é grama por litro, tá? Então, olha só, uma amostra de 100 ml de NaOH, então aqui eu tenho que o volume 1 é 100 ml, de concentração, então, ou seja, minha concentração 1, então, a minha concentração 1 é 20 gramas por litro. Foi adicionada água suficiente para completar 500 ml de solução. Então, olha só, nesse caso, ele já completou, tá? Foi adicionada água suficiente. Quanto de água foi adicionado para dar 500 ml? 400 ml, tá? Então, o volume 2 é 400, 500 ml. E aí, eu quero a concentração dessa solução. Então, vamos lá. Concentração 1 vezes volume 1 é igual a concentração 2 vezes volume 2. Concentração 1, 20, vezes volume 1, 100, é igual a concentração 2, que eu quero descobrir, vezes o volume 2, que é 500. 100, 20 vezes 100. Então, vamos lá. Só acrescentar, fazer 2 vezes 1, né? E acrescentar os 3 zeros aqui. Concentração 2 vai ficar 500 vezes concentração 2. O 500 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar 2.000 dividido por 500. Posso cortar os zeros aqui, ó. E no final vai ficar 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 é 4. 4 o quê? Gramas por litro, ok? Então, muito tranquilo, tá? Outra questão que pode cair, com titularidade. Mesma coisa, gente. Nos municípios, essa questão acho que é uma questão do Enem. Nos municípios onde foi detectada a resistência de Aedes aegypti, o larvicida tradicional será substituído por um outro de concentração de 10% volume por volume, de um novo princípio ativo. Para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será fornecido em frascos de plástico e todo o seu conteúdo deve ser diluído em água, até o volume final, olha só, aqui ele já me deu, ó, volume final de 1 litro. O objetivo é obter uma concentração, né? Então, vamos colocar aqui, concentração aqui, então, é de 2%, a concentração aqui, 2% em volume do princípio ativo. Que volume deve conter no plástico? Então, aqui eu tenho concentração 1, 10%, volume 1, eu quero descobrir. Vamos lá. Concentração 1 vezes volume 1
é igual a concentração 2 vezes o volume 2. Concentração 1 é 10%. Volume 1, quero descobrir. Concentração 2, 2%. Volume 2, 1. 2 vezes 1, 2. O 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Isso aqui vai ficar 2 décimos, gente. 2 décimos de quê? De litros, tá? 0,2 litros. 0,2 litros é a mesma coisa de 200 ml, tá? Então, essa questão é uma questão de titularidade, tá? Mas a gente pode usar ela normalmente com a nossa fórmula de concentração 1 vezes volume 1 é igual a concentração 2 vezes volume 2, ok? Vamos lá, exemplo 4. Último exemplo. Qual deve ser o volume de água adicionado? Então, agora eu quero saber qual o volume 2, tá? Que eu vou adicionar lá. A 50 centímetros cúbicos, então o volume 1 dessa substância aí, dessa minha concentração, da minha solução, é de 50 centímetros cúbicos de hidróxido de sódio, cuja a concentração é igual, então a concentração é igual a 60 gramas por litro. Para que seja obtida, ou seja, minha concentração 2, minha concentração final, tá? Eu quero obter uma concentração de 5 gramas por litro. Então, vamos lá. Concentração 1 vezes volume 1 é igual a concentração 2 vezes volume 2. Concentração 1, 60. Volume 1, 50. Concentração 2, 5. Volume 2, quero descobrir. 60 vezes 50, isso aqui vai dar 3.000, igual a 5V2. O 5 está multiplicando, vai passar dividido. Isso aqui vai ficar 3.000 dividido por 5. 3.000 dividido por 5 vão dar 600 centímetros cúbicos. Só que eu quero saber o volume adicionado de água, tá? Esse aqui é o meu volume final, ok? Então, meu volume final, a gente sabe que é o volume 1, que é o volume inicial, mais o tanto que eu adicionei aí de água, tá? Então, o volume de água aí é adicionado. O volume final eu achei, que é 600. O volume inicial que eu tinha, 50, tá? Isso aqui mais o volume de água. 50 está somando, vai passar subtraindo. Então, o volume adicionado de água é 600 menos 50, 550 centímetros cúbicos. Lembra que 550 centímetros cúbicos é a mesma coisa de 550 ml, ok? Então, gente, eu espero que eu tenha tirado as dúvidas sobre diluição, que vocês não errem isso mais em prova. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários, ok? Não se esqueça de dar seu joinha, se inscrever e compartilhar com os amigos, ok? Um beijo, até a próxima!